Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar posições relativas, página 157 do módulo 4. A gente tem três tipos de posições: a posição relativa entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre duas circunferências. Aqui a continuidade da matéria de circunferência ainda, e a gente vai ver as posições relativas. Cada posição tem um nome. Em relação ao ponto, ela pode ser de três tipos: interna, pertencente ou externa. Então, quando a gente lida com ponto e circunferência, eu tenho essas três nomenclaturas. Ela é interna quando a circunferência é menor do que a medida do raio, tá? Então, a distância de um ponto até o centro da circunferência, se ela for menor do que a medida do raio, o ponto está interno. Agora, como ela é pertencente, quando ela toca a circunferência, ou seja, quando do ponto até o centro tem a mesma medida do que o raio. E ela é externa quando do ponto até o centro é maior do que o raio, tá ok? Então, posição relativa entre ponto e circunferência. Interno, quando a medida da distância do ponto até o centro é menor do que o raio. Pertencente, quando a medida do ponto até o centro é igual à medida do raio. E externa, quando a medida do ponto até o centro é maior do que o raio. Agora, na página 158, tem a posição relativa entre reta e circunferência, tá ok? Agora, as nomenclaturas são diferentes. Elas podem parecer, porém são diferentes, porque as primeiras nomenclaturas que a gente viu é em relação a um ponto com uma circunferência. Agora, a gente está lidando com uma reta, tá bom? Em relação à reta, nós temos três tipos. A reta pode ser secante, tangente ou externa, tá bom? Aí, para a gente verificar qual é uma dessas três, a gente verifica a distância da reta até a circunferência. Se a distância entre a reta e o centro for menor do que o raio, tá? Ou seja, se a distância for menor do que o raio, essa reta é secante. Agora, se a distância for exatamente igual ao raio, ela é tangente. E se a distância for maior do que o raio, ela é externa, tá bom? Então, novamente, se a distância da reta até o ponto é menor do que o raio, a reta é secante. Se ela é igual ao raio, ou seja, se ela encosta na circunferência, ela é tangente. E se ela está fora da circunferência, ou seja, a distância é maior do que o raio, ela é externa. Agora, na página 159, é a posição entre duas circunferências, tá bom? Aí é um pouquinho mais complexo, mas aí a gente vai estudar e a gente vai ver que não é tão difícil assim, tá ok? No primeiro quadro amarelo, ele explica as circunferências secantes. Aí está escrito a definição. Circunferência que tem dois pontos em comum são chamadas secantes. A medida da distância dentre os centros, ou seja, o centro de uma circunferência e o centro da outra, é satisfeita pela desigualdade. Aí é o raio de uma menos o raio da outra, menor do que a distância, menor do que a soma dos raios, tá bom? Então, ela é secante quando uma circunferência cruza a outra. Agora, o segundo jeito, que é a tangente externa e a tangente interna. Então, dentro da classificação tangente, ela pode ter dois tipos. Porque tangente é tudo que tangencia, então tudo que encosta. Então, eu posso ter tangente externa quando as circunferências estão se tocando apenas por uma parte, tá? E elas estão distintas uma da outra. E a tangente interna é quando uma
circunferência está dentro da outra e se encostando. Aí eu vou mostrar agora a definição de cada uma. No caso das tangentes externas, a distância D entre os centros de duas circunferências é igual à soma das medidas dos seus raios. Então, a distância é igual à soma dos raios. Então, eu vou somar o raio de uma circunferência com o raio da outra circunferência. E isso vai ser a minha distância. Agora, a tangente interna entre os centros de duas circunferências é igual à diferença entre as medidas, ou seja, eu vou pegar o raio maior e diminuir pelo raio menor, tá ok? Ainda em relação a duas circunferências, na página 160, tem a última definição, que é quando elas são externas, tá? Para ela ser externa, o que acontece? Ela pode ser externa ou interna. Aí são duas definições dentro de uma só. Como que é isso? Quando ela é externa, ou seja, ela não tem ponto nenhum em comum, então as circunferências não se tocam de parte nenhuma. Então, a distância entre os centros das duas circunferências é maior do que a soma dos seus raios. Porque quando eu somo os dois raios, eu acho a distância quando a circunferência é tangente. Mas quando ela é externa, ele fica um espacinho ainda entre uma e outra. Por isso que ele diz que é maior do que a soma. Porque se eu somar os dois raios, ainda vai sobrar um espacinho no meio. Por isso que é maior. Agora, quando a circunferência é interna, eu digo que a distância é menor. Por quê? Uma circunferência está dentro da outra, não se encosta e fica um pedaço ainda de diferença. Por isso que eu digo, quando eu estou tirando a diferença dos raios, eu falo que a distância é menor, porque ainda fica um pedacinho para fora, tá? Agora, quando circunferências concêntricas. Quando ela é concêntrica, ela é um caso particular, tá bom? Ela é um caso particular da circunferência interna, é quando ela tem dois centros que coincidem, ou seja, tem uma circunferência dentro da outra e o centro serve para as duas circunferências. Então, ela diz que é concêntrica, tá bom? Então, quando uma circunferência tem o mesmo raio do que a outra que está dentro dela, o mesmo raio não, perdão, o mesmo centro, ele fala que é concêntrico. E a distância é igual a zero, tá ok? Por que a distância é igual a zero? Porque o centro é o mesmo, tá bom? Agora eu vou passar a atividade para vocês, espero que vocês tenham entendido a matéria, caso não, é só mandar mensagem para mim que eu respondo a vocês imediato, tá ok? Tenham um bom dia, boa aula, tchau, tchau.